Então eu quero nessa noite estar meditando com vocês o que motiva a nós servir a Deus. Lembrando que quando Deus fala lá em Mateus 20, 28, fala tal como o Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido, e veio para dar resgate a muitas vidas. Então o próprio Jesus, ele fala que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar vida em nosso favor. Nós gostamos muito que os outros servem nós. E às vezes a gente não se esforça para servir o outro. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus, ele fala, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. E vim também para dar vida e resgatar pessoas, da condenação do inferno. E quanto Jesus fez isso? E ele ensinou nós a servir uns aos outros. Sendo ele próximo da sua morte, ele pega a toalha, uma bacia de água e lava os pés do discípulo. Olha que gesto, exemplo que Jesus deixou para os discípulos e também deixou para nós. Como que Deus tinha prazer de cuidar, de guardar, de proteger seus rebanhos. E ensinando a humildade de servir, lavar os pés do discípulo. Naquele tempo que não tinha calçado. Tudo era sandália, Sei como que era, mas é tudo bem encardido. E Jesus fez isso, porque ele demonstrou, ensinou como que nós devemos servir uns aos outros. Nós precisamos praticar isso, amados. Desejar servir uns aos outros. Jesus fez isso por nós. E a igreja é isso, nós temos que servir uns aos outros. O próprio Paulo, ele ensinou em vários epístolas, várias cartas, que nós não devemos buscar aquilo que é nosso primeiramente, mas aquilo que é do outro. Sempre uns aos outros. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, confessar o nosso pecado uns aos outros, para que a igreja seja curada. Olha como é importante. Às vezes a gente comete um deslize, não, só vou confessar para Deus, é importante. Deus vê tudo, de Deus não tem como a gente esconder. Mas às vezes a gente ferimos alguém e não confessamos. Então é obrigação, a ensinamento da palavra de Deus, devemos confessar uns aos outros. A igreja é isso, amados. Precisamos um do outro, nós precisamos servir uns aos outros, nós precisamos estar em comunhão com os outros, nós precisamos estar unidos em amor na prática. Então, que tenhamos motivação de sobra, e nós temos motivação de sobra para servir a Deus. Não podemos dizer, estou desanimado, as coisas não estão dando certo. Há situações piores, amados. Situações críticas que eu e você não queremos passar. Então, nós temos que olhar para nós mesmos, Senhor, eu quero servir mais ao Senhor. Quero estar mais presente na casa do Senhor, quero estar mais presente na obra do Senhor. E depende de mim e de você. Não vamos pensar só do líder, depender do líder. Depende de cada um. A igreja é isso, amado. É corpo de Cristo, unidos, precisamos se ajustar. E todos têm um importante papel na casa do Senhor. Todos podem trabalhar servindo ao Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Vamos ver um texto aqui, do capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Todos acharam? Diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem o menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha só Jesus na cruz. O último púlpito de Jesus era a cruz, pendurado na cruz entre dois malfeitores.
Conforme eu li o Isaías 53, fala do cumprimento que Jesus seria contado com os transgressores, conforme li Isaías 53, 12. E se cumpriu que as vestes dele seriam lançadas por sorte, e se cumpriu também. E Jesus estava diante de dois malfeitores, dois transgressores. Jesus estava ali entre os criminosos. E quando fala malfeitor, e no grego quer dizer pessoas que era latrocínio, que entrava na casa e às vezes até matava, como no nosso hoje, você vê muitos que são latrocínios, que vêm com violência e até matam. Naquele tempo, esses criminosos, cometiam esse tipo de violência também, entrava e arrombava as casas abertamente, dois malfeitores que entravam em cena para roubar com violência, e Jesus pendurado lá no Calvário, e no Calvário significa, no latim, calvaria, que quer dizer lugar de caveira, e Jesus foi crucificado juntamente com esses malfeitores, às 9 horas da manhã, e ele ficou lá até às 3 da tarde. Olha que sofrimento de Jesus. Jesus teve 7 palavras que Jesus proferiu quando ele estava pendurado na cruz. E Lucas registra 3 palavras que Jesus proferiu. É a primeira, a segunda e a 7ª palavra. O primeiro, quando Jesus fala: Pai, perdoa esses, porque não sabem o que fazem. Imagina Jesus estava lá sofrendo, com agonia terrível, com dor, com sofrimento, com tristeza, e fala: Pai, perdoa esse, porque não sabe o que fazes. Na segunda palavra de Jesus, quando nós lemos aqui, Jesus fala assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E última, terceira palavra que Lucas relata, Jesus relatou 7 vezes, e Lucas registra 3, e a última palavra foi quando: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, se cumpriu aquilo que foi proferido pelos profetas. Em Atos 3,18 fala que Deus cumpriu antes que foram anunciado por todos os profetas. Tudo que aconteceu com Jesus foi cumprido cabalmente, aquilo que ele prometeu. As pessoas não entenderam, os discípulos não entenderam, não compreenderam por que Jesus estava morrendo naquela cruz. Mas Pedro, ele queria impedir Jesus morrer na cruz, ao ponto de ele falar: Senhor, eu dou minha vida por ti. Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Não sabe o que está dizendo. Era necessário que Jesus morresse, porque lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, e aí quando Jesus veio, Deus veio e fala para Adão: Adão, por que tu pecou? Foi a mulher que tu me deste. Ele culpou a mulher. Chega até a mulher, fala: por que me pecou? Foi a serpente que me enganou. Aí Jesus chega para a serpente, e lá Jesus deu um princípio, falou assim, que da semente da mulher viria, e este esmagaria a cabeça, e Satanás feriria o calcanhar de Jesus. E se cumpriu. Quando Jesus foi feito, quando se cumpriu essa palavra, afetaria o calcanhar de Jesus, foi quando Jesus morreu na cruz. Mas quando Jesus ressuscitou, esmagou a cabeça de Satanás. Então se cumpriu o princípio que Deus estabeleceu lá no jardim do Éden, quando Deus trouxe a solução para a humanidade, porque a humanidade pecou contra Deus, se separou de Deus, e Deus, com seu grande amor, com sua misericórdia, ele fez a promessa que viria da semente da mulher, e Jesus veio, e ele está aqui pendurado na cruz do Calvário. Interessante, amados, que como que a oportunidade é para todos. Até esses ladrões receberam a oportunidade na última instância. Ele estava lá pendurado, já condenado à morte, pouco tempo depois iria morrer. E tinha oportunidade, como nós temos oportunidade também, porque estamos vivos. Aquele que morreu já não tem mais esperança. Lembrando só voltando à morte da minha sobrinha, Letícia, graças a Deus, porque ela estava na igreja. Ela casou na igreja, estava buscando a Deus, e até a mãe dela, agora há pouco, a mãe da Lê, minha sogra, falou que ela mudou bastante. Ela tem mudado muito, e trouxe
exemplo para a mãe dela. Olha, graças a Deus. E a Bíblia fala lá em Salmo que a vida do justo para Deus é preciosa, né? A vida do justo. É preciosa a vida dos que são justos diante do Senhor. Então, amado, nós temos que estar preparados, porque a oportunidade é para todos, e nós precisamos ter disposição em servir ao Senhor, porque Jesus já fez tudo por nós. Ele deu a sua vida por nós, entregou a sua vida por nós. Então há motivo de sobra de nós buscar o Senhor, servir ao Senhor. O que te motiva a servir ao Senhor? Lembra quando Pedro disse uma palavra enquanto todos abandonaram Jesus? A multidão abandonou Jesus. Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixes, e havia entre criança e mulher mais de 20 mil pessoas. No entanto, quando Jesus começou a ensinar, todos abandonaram Jesus. Aí Jesus pergunta para os discípulos: vocês querem também me abandonar? Pedro fala: para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Para quem nós vamos ir, se não for Deus? Vamos sair da igreja? Vamos chutar o balde? Vamos parar de servir ao Senhor? Não tem como, não temos outra alternativa, amados. Somente Jesus tem a palavra da vida eterna. É Ele que eu devo servir, é Ele que eu devo lutar, é Ele que eu devo buscar de todo o coração. Jesus estava andando com os discípulos, chega alguém para ele lá, registrado em Lucas 9:57, fala: Senhor, eu te seguirei por onde quer. Jesus fala: as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus fala para o outro: vem, segue-me. Ele fala assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus fala: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vem, segue-me. Outro fala: Senhor, mas eu preciso lá despedir da minha casa. Jesus fala assim, né? Ele fala no versículo 50 e 62, aquele que coloca mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino. Uma vez eu e você colocamos mão no arado para servir a Deus e olhar para trás, nós não somos aptos para o reino de Deus. Não tem mais volta, amados. É servir ou não servir. Se servir, temos que servir de todo o coração. Porque nós necessitamos de Deus, nós precisamos, nós temos uma carência, nós temos necessidade de Jesus. Sabemos que o ser humano nasceu em pecado, mas o ser humano não gosta da ideia de carregar a natureza pecaminosa. Quando o ser humano peca, ele quer explicar por que ele está pecando, ele quer achar um motivo por que ele está pecando. Se nós queremos ser curados do pecado, nós precisamos somente reconhecer. E não jogar a culpa em outra pessoa, mas olhar para nós mesmos e nos humilharmos diante de Deus. Jesus oferece o perdão, amados, mas nós precisamos ir até Jesus. Não colocar desculpa. Se quiser dar o primeiro passo em direção a Cristo, é ser curado da angústia de alma, com uma vida transformada, nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Não colocar as nossas coisas primeiro, nossos interesses primeiro à frente de Jesus, mas Deus deve ser buscado em primeiro lugar para que nós sejamos curados, restaurados, purificados. Nós precisamos priorizar Deus em nosso primeiro lugar em nossas vidas. Fazer como o segundo ladrão falou assim para o outro ladrão: este não fez nenhum mal, aqui na cruz. Este nenhum mal fez. Nós merecemos porque somos ladrão, nós fizemos mal. Isso seria o primeiro passo a alcançar restauração e se dispor a servir ao Senhor. Reconhecer as nossas fraquezas, o nosso estado pecaminoso. Reconhecer. Nós precisamos servir ao Senhor, precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, olhar para nossas falhas, nossos erros. Deus, me conserta. O Senhor já fez tudo por mim, o Senhor deu sua vida por mim. Lembrar daquela mulher quando chegou até Jesus, a mulher do Ciro de Finício, clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquela mulher, após reconhecer a sua situação, ela viu o desespero que ela estava vivendo, a sua filha estava endemoniada,
E ela vai: Senhor, me ajuda. Clamava: me ajuda, Senhor, tenha misericórdia de mim, não me abandone. Nós sabemos, amados, que há muita gente sofrendo porque não pede ajuda. Até reconhece que está errado, às vezes vem aquele sentimento que nada mudou, ou não tem mudado. Por quê? Porque não vem buscar ajuda. Quando é para ser ajudado, o coração endurece. Eu estava falando hoje, assistindo programação, à tarde, ouvindo as músicas da Aline Barro, cantora Aline Barro, todos conhecem. E ela já teve muita oportunidade, ela já cantou em muitos programas da televisão. Programa da Xuxa, programa Faustão, programa do Ratinho, programa, todo tipo de programa na televisão. E ela sempre aproveitou e falou de Jesus. Aí eu estava até falando com a Vanessa. Essas pessoas tiveram a oportunidade de se aproximar de Deus. A graça de Jesus ofereceu para essas pessoas. Mas muitas das vezes, na hora de servir, de tomar um compromisso, endurece o coração. Resiste à voz do Senhor. E não quer abrir o coração para Deus. Essa mulher da Ciro de Fenícia, ela precisava de Deus, ela estava implorando a Deus, estava desesperado. E foi restaurada sua filha porque ela buscou o Senhor. Eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava no lamaçal ele estava junto com os porcos, no lamaçal, estava com um cheiro forte, estava ali terrivelmente desesperado, e ele cai em si. Falou: olha lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura, eu aqui estou perecendo de fome. E ele falou: eu terei com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de você chamar teu filho. A mudança na vida daquele filho pródigo aconteceu quando ele levantou e foi. Ele não ficou mais prostrado nos porcos. Tomou uma posição. Eu tenho que levantar, não posso ficar aqui no meio dos porcos, tenho que sair. E ele foi. E conta a história que ele foi, e o pai estava de braço aberto esperando ele. Ele foi restaurado. Porque foi diante do Senhor, porque nós precisamos da ajuda do Senhor, amados. Nós necessitamos da ajuda do Senhor, mas nós precisamos ir. Em algum momento temos que parar, reconhecer a nossa situação e clamar pedindo ajuda a Deus. Senhor, o meu problema sou eu. Talvez é o meu temperamento, o meu caráter, não tenho tido paciência. Porque às vezes explodo com qualquer coisa, falo palavrões. Eu não tenho buscado o domínio próprio, o temperamento. Talvez esse é o nosso problema. A resistência do nosso coração, o orgulho toma conta. Então, Senhor, ajuda-me para que eu seja um novo homem e uma nova mulher. Somente Deus pode mudar nossas vidas. Quantas pessoas, que a gente vê esse relato de famílias levando criança para o psiquiatra, para o psicólogo, achando que a solução está ali. E Deus busca, na última instância, deixa Deus de lado, não confia muito mais em Deus. Parece que perdeu a fé em Deus, e nós temos que olhar para Deus, olhar exemplos como isso, como nós vemos tantos exemplos na Bíblia, daqueles que buscaram o Senhor, abriram o coração para Deus, rogaram o Senhor, imploraram o Senhor, porque precisamos da ajuda do Senhor. E a Bíblia fala que Deus não desampara, Ele atende as nossas orações, a nossa súplica. Precisamos buscar o Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor. No versículo 42 aqui, do capítulo que nós estamos lendo, do capítulo 23, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele ladrão reconheceu Jesus como rei. Não basta apenas, amado, nós aceitarmos Jesus como Salvador, mas reconhecer também que Jesus é o nosso rei. E para nós reconhecermos que Jesus é o nosso rei, nós precisamos deixar Deus governa a minha vida. Toma conta de mim, não é só eu entrego a Jesus, Ele é meu Salvador, só isso. Não, nós temos que deixar Jesus governar a nossa vida. Nós não podemos buscar o Senhor como Salvador, só aceitar o seu perdão, e mesmo assim estaria ainda dominado pelo pecado. Compreendemos que quando Jesus perdoa, não para continuar derrotado, pois quando Ele perdoa, Ele nos transforma para uma vida vitoriosa. Ele deve ser soberano em nossas vidas, e nós realmente ter uma experiência real com Cristo.
Nós ter um relacionamento vivo com Jesus. Não é simplesmente, eu já agora, Jesus é meu Salvador, agora eu faço parte da vida cristã, mas você não tem às vezes tido um relacionamento com Deus, uma experiência com Deus. E precisamos estar juntos, buscando ao Senhor, fazer como esse ladrão. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E nós precisamos que Deus lembre de nós. Neemias, um homem de Deus, nesse dia nós estávamos meditando com os homens sobre Neemias, e ele sempre falou, Deus, lembra do teu servo, o quanto bem eu fiz, lembra-te de mim, Deus. Neemias trabalhou em prol do seu povo, em prol da vida do seu país, e ele fala, lembra-te de mim, Senhor, o bem que eu fiz. Quando nós fazemos, nós temos que fazer para Deus. E a Bíblia fala lá em Hebreus que Deus não é injusto para esquecer das nossas boas obras. Então, precisamos ter um relacionamento vivo com Deus, uma experiência com Deus. Nós precisamos estar próximo de Jesus cada dia mais. Sabemos que o mundo quer um Salvador. Por que o mundo quer um Salvador? Para que sempre os perdoa. Mas não tem deixado Deus governar a sua vida, nem ajustar a sua vida. E nós precisamos, amado, deixar que Deus ajuste a nossa vida com a vontade dEle. O grande problema nosso é que nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E de maneira alguma nós não temos condições, nós não podemos querer dirigir Deus. Quem somos nós para querer dirigir Deus, que Deus faça a nossa vontade? Nós temos que deixar Deus ajustar a vontade dEle. Ele guiar as nossas vidas, dirigir as nossas vidas. Nós estamos se sujeitando a Ele. Quando Jesus estava na terra, havia muitos seguidores. De fato, havia multidões, como eu já citei, mas atrás de curas, porque Jesus fazia milagre. E muitos querem seguir Jesus por benefício. Algumas igrejas pregam a prosperidade e não ensinam a ter um relacionamento com Deus de verdade. Acho que vão atrás de Jesus por interesse, por conveniência. Já pensou se a gente pudesse ter um Salvador para nós quando nós precisar de alguma coisa, só no estralar do dedo ele fizesse a nossa vontade? Ou que nós pedíssemos para ele ressuscitar um morto e ele pudesse ressuscitar os nossos mortos? Imagina! Às vezes vem essa mente das pessoas que quer de Deus só o benefício, só quer receber. Mas Jesus ensina que nós devemos servir, nós devemos estar ajudando uns aos outros. Ter um sacrifício vivo em nosso coração, de buscar o Senhor de todo o coração, de viver uma vida que agrada ao Senhor, é renunciar a si mesmo, é pagar um alto preço. Aliás, Jesus já pagou um alto preço por nós, mas nós devemos ter um sacrifício vivo, uma disposição em servir ao Senhor, um esforço, não é com o braço cruzado, com se acomodar que as coisas vão cair do céu. Nós precisamos se esforçar, fazer por amor a Deus. Jesus já fez tudo por nós, porque Ele nos amou verdadeiramente. Aquele ladrão acreditou em quem? Lembra-te de mim, Senhor. Ele acreditou aqui no Jesus moribundo. Porque Jesus moribundo estava morrendo, Jesus estava morrendo lá na cruz. O último púlpito de Jesus era a cruz, Jesus pregado, num Jesus que não fazia mais milagre nenhum aqui, pois a mão de Jesus estava pregada. E como poderia cuidar, porque seus pés estavam pregados também, e não podia andar para fazer milagre. Os seus discípulos já tinham abandonado, e quem ele poderia ensinar? Jesus estava na agonia, pedindo um pouco de água. Havia um coroa de espinho agonizando Jesus, e ele que pensaria, outros falaram, ele não é rei? Salvou tantos e agora não pode salvar? Quantas pessoas escarneciam de Jesus? Salvou tantos e não pode salvar, desça da cruz e nós acreditaremos no Senhor. Aquele ladrão estava crendo num Jesus moribundo. Aquele ladrão acreditou num Jesus que não prometeu pão nem peixe, não prometeu cura. Aliás, Jesus não prometeu nada para aquele ladrão. O ladrão não pediu nada disso, embora que aquele ladrão precisasse de tudo isso. Mas simplesmente ele fala, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Você descobriu que a vida não é tudo?
Você não veio aqui só para trabalhar, gastar dinheiro e gastar e viver até 80 anos? Mas isso não é tudo, amados. Jesus está voltando. E Ele virá estabelecer seu reino como rei neste mundo, na Nova Jerusalém. E você está pronto para encontrar com o teu Deus? Qual é a motivação que leva a você seguir a Jesus? Está pronto? Jesus vier estabelecer seu reino na Nova Jerusalém. Lembre que, como rei, Ele faz o convite. Somente vão entrar os convidados. Ninguém pode entrar sem ser convidado. E Jesus, Ele virá como rei. Nós podemos ser convidados para sentar junto à mesa dele. Mas quem entrará? Os limpos de coração, aqueles que foram obedientes ao Senhor, aquele que reconheceu o seu estado pecaminoso como esse ladrão. Lembra-te de mim, Senhor, eu não sou merecedor. Perceba, amado, que o ladrão pede somente que lembra de mim e nada mais. E Jesus diz para ele: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso, conforme diz o versículo 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha a misericórdia, a bondade de Deus, lá naquela cruz, olhando para um pecador arrependido. Jesus não desprezou. A sociedade, sabemos que iria incriminar, iria desprezar aquele ladrão. Ah, ele merece, ele tem que morrer mesmo, tem que pagar pelo que cometeu. Jesus não faz isso. Eu sempre falo, se Jesus agisse como nós agimos diante das pessoas, diante de algumas situações, acho que nós ia condenar todo mundo. E Jesus não condena. Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Olha que amor de Jesus tem derramado por nós. Aquele ladrão nunca mais estaria sozinho, abandonado, rejeitado pelos seus erros, nunca mais passaria fome e desamparo, pois estaria para sempre no paraíso, ele estaria na eternidade com Jesus. Olha que bênção que aquele ladrão recebeu lá na cruz. Por isso que nós não podemos julgar, a dizer: aquele lá merece ser condenado. Não, aquele lá não merece ser salvo, não. Quem somos nós? Nós temos que olhar para nós, julgar nós mesmos, as nossas ações. Será que eu mereço? Nós não merecemos. Nós recebemos uma graça de Jesus, que a graça é um favor imerecido. Nós merecia a condenação do inferno, mas aí veio a misericórdia de Deus, que nos livrou dessa condenação. Então aquele ladrão estava ali, agora já seguro na eternidade. Jesus poderia lhe prometer a cura, mas ele prometeu muito mais que isso, a vida eterna. O ladrão pediu somente para ser lembrado, e Jesus dá-lhe a promessa do paraíso. Se você, amados, eu e você, ir até Jesus com corações corretos, com sinceridade de coração, com certeza que Ele lhe poderá devolver a saúde, poderá te dar um bom emprego, poderá restaurar a sua vida. Ele pode fazer tudo isso, mas vai depender da sua motivação. De que você está querendo quando segue a Jesus? O que você quer? Quer algo em troca? Lembre do amor ágape, o amor incondicional. Você ama a pessoa, você não espera nada em troca. Jesus nos amou do jeito que somos, mas muitas vezes nós temos dificuldade de amar as pessoas, porque se a pessoa não faz bem para nós, a gente não quer mais amar, nem quer conversar com as pessoas. Aí nós estamos distante de Jesus, deixando de seguir o seu exemplo. Jesus nos amou do jeito que nós somos, incondicionalmente. Jesus amou aquele ladrão incondicionalmente. Jesus perdoou ele, lá naquela cruz, e ele recebeu a vida eterna. Nós não devemos buscar a Jesus com motivações egoístas, que Deus resolve nosso problema agora. Ou estaria disposto como o ladrão: Senhor, não me tire da cruz, eu só peço que lembre-te de mim. Devemos fazer igual o ladrão fez. Não precisa tirar eu da cruz, só lembra de mim. O ladrão não pediu: me tira da cruz, mas lembre-te de mim. E Jesus deu para ele a promessa da vida eterna. Deus perdoou ele. Olha que amor, amados. Ele foi até Jesus, e Jesus não desprezou, porque ele foi com o coração quebrantado.
rendido. No versículo 39, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Jesus pregado na cruz no meio de dois ladrões, no lugar da caveira. Jesus pregando seu último sermão. O seu púlpito era uma cruz, seu auditório era apenas 2 pessoas, que são 2 homens que nunca quiseram saber de Jesus. Talvez ouviu de Jesus ou o seu apelo, mas no momento da sua vida rejeitaram Jesus. E como consequência dos seus erros, estava ali pendurado na cruz esperando a morte. Aqueles ladrões não estavam ali por merecer, porque tinha feito muito mal para a sociedade. E não ouviram Jesus, não desprezaram as leis de Moisés, porque é o tempo, que eles conheciam as leis de Moisés. Desprezaram. E agora estava ali na cruz pendurado. O primeiro ladrão diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e nós também. Esse ladrão suspeita que Jesus poderia ajudar. Ele sente que precisava de Jesus, mas pela sua necessidade física e não espiritual. Tinha interesse. Estava pendurado ali na cruz horrível. Então você suplica a Jesus, que diz que o Senhor tem poder, então tire-me daqui, livra-me. Será que aquele ladrão estava preocupado com a salvação? Talvez não estava consciente do seu pecado, não estava reconhecendo o seu estado pecaminoso, não estava arrependido, não estava confessando o seu pecado. Ele somente queria o alívio, sair daquela cruz. O Senhor é Deus, desce da cruz, tira nós também da cruz. Ele estava querendo um alívio, pensava só nele. Mas em nenhum momento ele falou: Senhor, eu sou pecador, eu sou merecedor, eu mereço estar aqui porque eu pequei contra ti. Eu errei o alvo, eu cometi deslize, eu nunca te obedeci. Deus está olhando para nós também, amados. Quais têm sido nossas atitudes, nossas motivações diante do Senhor? Seriam motivações egoístas quando nós pensamos só em nós mesmos? Esse ladrão mostra como tem milhares de pessoas que querem seguir Jesus por interesse terreno. Porque Jesus pode curar, pode dar emprego, pode tirar o filho da miséria ou trazer de volta a mulher, esposo. Mas gente não percebe as verdadeiras motivações, às vezes não tem motivações verdadeiras para seguir a Jesus. E nós sabemos que há muitos movimentos, a gente ouve muito na internet, alguns movimentos religiosos, porque promete curas imediatas, tudo imediato. Ou qualquer problema, a solução. E promete isso. Mas são motivações ocultas, amados, que muitas vezes traz no coração e não ensina que deve se arrepender, deve confessar seu pecado. Passa por cima de tudo isso. Não vai do princípio de se arrepender, de confessar o seu pecado. E não há comunhão, amados. Não tem como a pessoa viver uma vida de santidade se viver em pecado. Uma vida em santidade é você separar-se do mundo e viver somente para Deus. Então esse ladrão, ele não confessou, ele não se arrependeu, mas ele quis alívio, ele quis sair daquela situação. E ainda blasfemou contra Jesus, ofendeu Jesus nas suas atitudes. Nós temos que sempre cuidar com a palavra que sai da nossa boca. Às vezes algumas murmurações, algumas coisas que a gente fala demasiado. E às vezes não vigiamos o que sai da nossa boca. O que deve sair da nossa boca deve ser para a edificação do corpo de Cristo, deve ser para a glória do Senhor. Nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Palavra que edifica. Não como esse ladrão blasfemando contra Jesus, ofendendo Jesus. Jesus que não merecia estar ali. Jesus não fez nenhum mal, ele era justo e estava morrendo por nós que somos injustos. Nós merecíamos estar naquela cruz, não Jesus. E o ladrão ainda, com a sua atitude arrogante,
ainda blasfema contra Jesus, ofende Jesus, detona Jesus. Amado, qual a sua motivação para seguir Jesus? O ladrão fez muitas exigências. Se for Cristo, me salva da cruz, e aí eu vou acreditar em ti. Tu realizar o meu desejo, saberei que o Senhor é Salvador e nunca te abandonarei. Essas palavras, promessas que o homem faz a Deus e nunca cumpre. Quantas pessoas prometem, vou fazer isso agora, de agora em diante eu vou servir a Deus, e não cumpre. Porque fala da boca para fora. Não teve um coração transformado por Jesus. Esse ladrão só queria sair da cruz, ver-se livre. O outro ladrão entende que é um problema mais profundo. Ele é ladrão. Ele percebe que ele merecia a cruz, pois era pecador. Esse ladrão queria ser livre da condenação. Então esse segundo ladrão repreende o colega. Esse Jesus nenhum mal fez. Ele não merecia estar aqui. Nenhum mal ele fez. E nós com justiça merecemos esse castigo, porque nós praticamos o mal. Como que o amor de Deus nos alcançou, amados? Nós que nascemos já em pecado, e o seu amor nos alcançou. Jesus olha para, quando ele morreu na cruz, ele olhou por mim e por você. Consequentemente, quando nós recebemos Jesus como suficiente Salvador, nós devemos olhar para quem? Olhar para Jesus, para a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para nós que não há nenhuma bondade em nós. Quando nós olhamos na cruz de Cristo e ver quanto nós precisamos de Jesus, e reconhecer quanto Jesus sofreu por nós, quanto Ele suportou sofrimento por amor a nós, para nos redimir, sendo que nós que merecíamos esse sofrimento. Então nós temos que entender que a graça de Jesus nos alcançou. Então nós temos motivação de sobra para servir a Jesus, aquilo que Jesus fez por nós. Jesus é digno de toda honra e toda glória, toda adoração. Jesus é digno. Jesus nos chamou para que nós adorássemos a Ele, e adorássemos em espírito e em verdade, de todo o coração. Quando nós fazemos é para Deus, não vamos buscar, favor dos homens, não vamos buscar elogio dos homens, não vamos querer buscar prestígio do homem, nós temos que realmente buscar servir, agradar a Deus. Ele fez tudo por nós, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então obedeçamos esse Jesus dia após dia. Nós devemos renunciar a nossa cruz dia após dia e seguir a Jesus, tomar a nossa cruz dia após dia e seguir a Jesus. Deixar o nosso eu de lado, o orgulho que às vezes atrapalha Deus agir em nossas vidas. Vamos abandonar isso. Fazer igual o ladrão, lembra-te de mim, eu merecia estar na cruz, nós merecemos essa cruz porque nós fizemos mal, mas esse nenhum mal fez. Mas era necessário Jesus fazer isso. Se Jesus não morresse por nós, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus se sacrificou, entregou a sua vida por nós, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E aquele que é ressuscitado em Cristo, amados, é nova criatura. Então, fica esse desafio para nós, servirmos ao Senhor com mais alegria, com mais disposição. Se envolva na obra do Senhor, se entrega, se dispõe a servir ao Senhor. Está agora começando mais uns cursos, né? Vai ter curso da mulher única novamente, se tiver pessoas para fazer, vai ter curso do homem ao máximo. Eu já estou desafiando os homens para fazer esse curso. Vai ter curso do casal também. Já está aberta a inscrição para começar tudo agora no mês de setembro. Eu fiz esse curso com os homens, 10 horas de curso. E conheci alguns homens espalhados no Brasil. Tinha acho 15 homens fazendo esse curso. E nós vemos assim, homens dispostos a servir o Senhor, todos eles fazendo para ajudar a sua igreja, ajudar os homens a buscar o Senhor, a viver uma vida que agrada ao Senhor.
uma vida a Deus, que realmente exalte ao Senhor, que possa ser mais forte. Homens fortes, a igreja vai ser mais forte. Homens fortes, a família vai ser mais forte. Então, amado, eu fiquei muito alegre ver tantos homens estar dispostos a servir o Senhor. Esse homem que deu treinamento para nós, ele não ganha nada. Ele é apenas um voluntário. Ele já faz isso anos e anos servindo ao Senhor. Então, todos podem abraçar essa causa do Senhor em prol do reino de Deus. Quando Jesus fala para aquele discípulo que ele tinha que sepultar o pai dele, Jesus fala assim: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas tu vai e sirva ao Senhor em prol do seu reino, busca o Senhor. Então Deus fala para nós também servir ao Senhor, investir no reino dele. O relato da Tata, né, diante de tantos missionários que estão precisando de ajuda, do sustento, de uma oração, porque eles se envolveram, eles de fato se dispuseram a servir ao Senhor. E muitos missionários estão num lugar bem remoto, bem difícil, eles estão em locais assim perseguidos, eles têm que ficar escondidos, porque tem locais aí que se pregar Jesus, eles são ameaçados de morte, pode até morrer. Mas faz por amor a Jesus. Fazer como Paulo, né? Eu sei que tenho crido. Então possamos de fato abrir nosso coração, servir ao Senhor mais e mais. Amém? Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Vamos lembrar da frase do ladrão: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. E de fato aquele homem foi no paraíso. E essa é a vontade de Deus, que todos possam estar no seu caminho, para que um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente não sabe o nosso dia, pode ser hoje, amanhã, mas está preparado para entrar no reino dele e estar todo o tempo, eternamente com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que eu e você possamos servir o Senhor com mais alegria.